Olá, pessoal. Eu me chamo Juliana Sukoski e sejam bem-vindos a mais um InovaCast da Unimed Ponta Grossa. Hoje o nosso bate-papo, então, vai ser sobre um tema que muita gente nunca parou, para pensar, mas que impacta diretamente a inovação. Então, a força dos introvertidos dentro de equipes criativas. Sim, aquelas pessoas mais quietas do time que às vezes falam pouco, mas quando falam, entregam ouro. Né? E para esse episódio, a gente recebe aqui o Cris Paz, que é publicitário, especialista em marketing com mais de 200 empresas atendidas, sócio do escritório de criatividade, possui carreira de mais 15 anos atuando aqui no marketing, publicidade e planejamento de projetos criativos. E também professor universitário do curso de Publicidade e Propaganda e vice-presidente da CPG Jovem aqui de Ponta Grossa. Então, seja muito bem-vindo, Cris, ao InovaCast. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Isso aí. Isso aí. Então, vamos lá para o nosso bate-papo, né, Cris? Vamos lá. Então, muita gente, confunde introvertido com timidez, né? Ou imagina que introvertidos têm, menos potencial criativo, porque não se destacam tanto ali, no barulho. Mas será que é isso mesmo, né? A gente até pergunta para quem está nos assistindo, mas a gente pode responder que não, né, Cris? Afinal, Cris, qual que é a diferença, entre introversão e timidez? E por que, isso importa tanto dentro de uma equipe aí criativa? Então, assim, eu não sei se a minha resposta é correta no sentido científico, assim, sabe? Mas é o que eu vejo muito e que eu estudei. Eu vejo que a timidez é uma questão até de uma fobia social, assim, é algo que trava a Certo. pessoa muito, assim, que ela não consegue desenvolver praticamente nada, é um negócio que realmente trava ela. A introversão é uma pessoa que ela já prefere ser desse jeito, ela prefere ser mais quieta, mais na dela, Sim. ela prefere menos interações, prefere mais, enfim, ambientes mais silenciosos e tudo mais. E nessas, assim, eu acredito que existam pessoas que circulem entre os dois. Eu acredito que eu circulo muito entre esses dois mundos, assim, sabe? Uhum. Tanto da timidez quanto da introversão. Eu gosto muito de ficar quieto na minha, assim, sempre falo, tipo, eu tenho que carregar minha bateria social, sabe? Então, quando eu tenho Sim. muito evento, muita coisa, eu tenho que ficar uns 3 dias quieto, assim, sabe? Mas em vários momentos da minha carreira, assim, eu já me travei muito disso de apresentar trabalhos, de apresentar coisas. O meu primeiro estágio que eu fiz na minha vida, eu fui demitido do estágio muito por isso, assim, sabe? Eu Uhum. terminava os trabalhos e eu tinha vergonha de ir lá mostrar pro meu chefe. É o Chegou um momento resultado, que né? ficou insustentável, assim, falar, você trabalha com criação e você não mostra o que você faz pra gente, né? Certo. Então eu vejo que é uma linha bem tênue, assim, sabe? Que algumas pessoas acabam travando. Eu vejo que tem muita gente que é muito introvertida, mas não é nada tímido, assim, sabe? E eu vejo que tem muito tímido que realmente preferia ser de outra forma, assim, sabe? Preferia, só que realmente a timidez acaba travando muito eles, assim. Ah, entendi. Então, acho que o desafio não é fazer, os introvertidos falarem, mas às vezes ter um espaço que acolha ali dessa liberdade, digamos, para que eles se estimulem um pouco mais. Que nem você falou, tem várias formas, dessa timidez ou introversão. Por muitos anos, as empresas elas criam, digamos assim, uma religião da extroversão, né? Uhum. Acreditam que a inovação ela só acontece com quem ali fala mais alto, gesticula ou domina mais as reuniões. Só que isso acaba pagando, metade do time, literalmente, né? Às vezes o pessoal que é os mais quietos, às vezes tem um pouco mais de criatividade, às vezes observa um pouco mais o ambiente e conseguem ter esse estímulo maior. Cris, por que você acha que tantas empresas ainda, operam sobre esse ideal do extrovertido e o que elas perdem quando não enxergam, esse potencial nos introvertidos? Eu vejo que é uma questão muito cultural, assim, sabe? Eu acho que meio que até hoje sempre foi dessa forma, assim, sabe? Sempre a Uhum, gente cultuou muito a extroversão, assim, sabe? certo. Aquela pessoa que chega, que domina o ambiente, que consegue ganhar as pessoas no carisma, realmente. E não é que isso seja errado, assim, mas é uma questão de perfil de pessoas. Tem gente que Sim. não tem isso, assim, e acaba se forçando muitas vezes a ser dessa forma. Acaba que não é saudável pra ninguém dessa forma. Acaba que ela não vai conseguir Uhum, fazer isso tão bem. E a pessoa também vai ser muito difícil pra ela, assim, sabe? Eu vejo que um caminho das empresas que elas têm que realmente trabalhar isso é criar ambientes que essas pessoas consigam se destacar também, sabe? Que não seja sim. necessário, é, enfim, o tempo inteiro você ficar apresentando coisas, você, enfim, ser essa pessoa carismática o tempo inteiro. Ambientes que desenvolvam talvez a escrita, brainstorms escritos, Uhum, enfim, que não tem essa necessidade assim de, às vezes, uma ideia ser apresentada muito eloquentemente, assim, sabe? Então eu vejo que é uma questão muito cultural, assim, de todo o mercado, que sempre foi dessa forma, assim. Mas eu sinto que aos poucos tem mudado, assim, sabe? Eu acho que aos poucos. Eu acho que esse conceito de introversão meio que não era nem falado, assim, antigamente, uhum. assim, sabe?
é um conceito que foi criado, lá, sei lá, na década de 50, 60, mas as pessoas meio que desconhecem. Então, tem muita gente que é introvertida que nem conhece isso, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que aos poucos as pessoas vão conhecendo, elas vão virando gestoras, vão entendendo um pouquinho mais, as coisas vão evoluindo mais nisso, assim, sabe? Porque o introvertido, ele tem muita coisa que é muito dele, assim, sabe? Questão analítica, questão de escutar, enfim, que pode realmente ajudar a desenvolver uma equipe multidisciplinar, né? Tipo, eu não tô falando que, assim, você vai montar uma equipe só com pessoas introvertidas, assim, sabe? Mas a soma de pessoas mais carismáticas, que falem mais, com pessoas introvertidas, que são mais analíticas, a soma delas numa equipe acaba que é um ganho bem grande para todo mundo, assim. Com certeza, né? A gente sempre repara, né? Acaba vendo dentro da nossa própria equipe, né? As pessoas que têm mais esse perfil de ser um pouco mais, né, carismáticas, gesticula mais, mas também tem aqueles, né, os mais tímidos, mas que também, quando se unem, né, as duas mentes ali, acabam saindo coisas muito bacanas, porque realmente tem que ter essa dosagem, né? A gente ter ali o mais aberto a se apresentar e aqueles que acabam, né, de uma outra forma contribuindo e que são, que nem no começo ali eu comentei, acabam na hora que se apresentam, acabam mostrando ali a criatividade, né, todo ali o desenvolvimento que eles têm, né? Isso. E quais são as principais vantagens, né, criativas dos introvertidos? Por que eles conseguem produzir ideias tão mais profundas e bem lapidadas, digamos assim? O introvertido tem muito uma questão de foco, assim, sabe? Uhum. Então, é dele entender o foco daquilo ali e ele conseguir gerar conexão. Então, eu tenho muito isso, assim, sabe? Às vezes, quando a Uhum. coisa não conecta comigo, eu tenho uma certa dificuldade. Mas se ela conecta, a gente consegue ir muito a fundo nela, sabe? Então, a gente Uhum. consegue ir muito profundo nas coisas. A gente também tem uma questão de escutar, assim, sabe? Eu acho que num mundo onde todo mundo quer falar, todo mundo quer produzir conteúdo, quer colocar sua visão de tudo, um mundo que às vezes as pessoas param e escutam o que as outras pessoas têm para falar, isso soma bastante em todo esse processo, assim, sabe? E também a questão analítica, né? A gente consegue analisar, consegue entender um pouco mais as situações, um pouco mais profundas que isso. Muito para essas três coisas, assim, eu vejo que a criatividade acaba florando mais forte, assim, sabe? Então, se a gente tiver a possibilidade de criar e, enfim, analisando muito mais profundo, com mais tempo de análise e tudo mais, a gente consegue performar muito bem, assim, sabe? Então, é todo um processo que precisa ser criado para isso, assim. Mas eu vejo que essas três características ali eu cito muito como se fossem vantagens até injustas, assim, sabe? Que a gente Uhum. tem que é difícil, assim, uma pessoa extrovertida conseguir copiar isso, assim, sabe? Conseguir absorver essas coisas, assim. Porque é muito nosso, assim, é muito do introvertido, essa questão de escuta, de a gente entender, assim, se a gente for analisar, assim, pegar pessoas introvertidas que a gente tem, sempre são pessoas que sempre escutam muito bem, que sempre é bom de conversar com elas, que a gente consegue, enfim, falar bastante e a pessoa consegue entender, consegue analisar toda a situação. Então, muito disso consegue dar profundidade para as coisas, a gente consegue também desenvolver melhor, assim. Entendi, que bacana. A gente vê mesmo que as pessoas assim que são um pouco mais analíticas, quando você chega para conversar, não é uma conversa meio que superficial ou ali corrida, né? Eles acabam aprofundando, ou às vezes alguma palavra que você fala, eles, mas por quê? São mais questionadoras, né, para entender ali o contexto como um todo, né? Então, isso acho que faz também a diferença, né? Não, total, total. Eu vejo muito, assim, também essa questão da profundidade, assim, por estudo, por tudo mais, o introvertido ele tem muita questão de ele não gostar muito de coisas superficiais, assim, sabe? De Sim. conversa superficial, enfim, de trabalho superficial, assim, sabe? Então, ele vai agir mais profundamente nisso. E eu vejo que hoje, num mundo onde as coisas são muito superficiais hoje, como eu falei, tem muita a atenção do público cada vez mais longe. A gente tem muita gente tentando falar, muito conteúdo superficial, muita conversa superficial. Eu vejo cada vez mais as conversas profundas, o conteúdo profundo vai ser uma coisa que vai conectar mais, sabe? Então talvez nisso a gente atinja menos pessoas, mas a gente consiga conectar mais com as pessoas. Então eu vejo que é uma grande vantagem que a gente tem em todo esse Sim. mercado, assim. E para quem pensa que eu sou assim tão falante, gente, não sou assim. No meu tempo de ensino médio, eu não era muito de também me expressar tanto quanto agora. Lógico que passando os anos a gente vai tendo ali, vai amadurecendo, a gente vai tornando ali, moldando a nossa personalidade, né? E que nem você comentou ali na questão do teu primeiro emprego lá, né? Do primeiro estágio. A gente acaba, né? Às vezes por pressão do ambiente, a gente acaba se entregando a fazer essa mudança. Falando, não, vou me esforçar de uma forma que eu consiga, né, me desenvolver nessa área, na parte de apresentação, assumir algumas responsabilidades que apresente mais a minha performance, né? Então, isso é com o tempo realmente que a gente vai se moldando e melhorando, né? Pra mim foi um processo muito de eu entender muito quem que eu era e, tipo, como eu conseguia desenvolver muito isso, assim, sabe? Porque realmente eu era, tipo, na escola eu não apresentava trabalho, assim, sabe? E eu chegava Sim. quase a reprovar todo ano por isso, assim, Uhum. sabe? Porque eu não apresentava trabalho.
aos poucos as coisas foram acontecendo, eu entrei na faculdade, e fui entendendo mais o sentido das coisas ali, as coisas foram fluindo. Hoje, para mim, é muito tranquilo eu vim aqui fazer um podcast, eu vim uma palestra, eu virei professor, né? Então, Sim. virou um processo tranquilo, assim. Mas é tudo de adaptação e de a gente entender, tipo, até onde que a gente vai. A gente não vai virar uma pessoa extrovertida, no final das contas. Sim. Mas a gente consegue desenvolver muito, assim, sabe? E eu sempre falo que isso é importante, assim, sabe? Porque eu acho que nessa, se a gente se esconder muito, a gente vai acabar trabalhando para gerar oportunidades para outras pessoas. Assim, sabe? Exatamente. Então a gente também tem que mostrar um pouco nossa cara, mostrar o nosso trabalho, mostrar o que a gente faz, assim, do nosso Potencial jeito. da gente, né? Do nosso jeito, mas a gente tem que mostrar o potencial, porque senão a gente vai sempre trabalhar e as outras pessoas vão ganhar oportunidade em cima da gente. E... acaba ficando, né, nos bastidores e não acaba tendo aquela presença ali. Total. E realmente a gente tem que, aos poucos, né? Às vezes a gente fala, é fácil. Não é fácil, porque para quem, né, é introvertido, realmente acho que, né, tem aquela timidez, é um processo de você caminhando aos poucos ali até se desenvolver por uma maneira que você se sinta confortável dentro dos ambientes, né? Sim, Principalmente. total. Aqui a gente agora vai entrar um pouco, acho que um pouco no ponto crítico, que é, às vezes, o problema não está nas pessoas, mas também no ambiente, né? Brainstorms barulhentos, reuniões sem pauta, aquele open office, tudo isso que parece pequeno, mas que acaba impactando ali de uma forma profundamente, né? Quem precisa do silêncio para pensar. Né? Hoje a gente trabalha numa sala que são várias equipes juntas e às vezes né, no ritmo ali das reuniões de cada um na sua mesa, mas uma reunião aqui, outra pessoa falando, outra chega conversando, aquele ambiente que às vezes chega a ser um pouco muito ruído, né? A gente acaba tirando aquela perspectiva, a gente conseguir parar e pensar, ou até raciocinar no que a gente está falando, né? As meninas ali sabem que às vezes a gente está conversando, é normal, porque é uma equipe, está todo mundo junto, mas que às vezes o barulho, o ambiente acaba atrapalhando um pouco a gente no pensamento, na questão da fala, a gente até erra, né? E, Cris, você conseguiria contar para a gente assim, quais são esses erros mais comuns que sabotam ali os introvertidos no dia a dia da empresa? Como que esses ambientes acabam, digamos, minando ali a criatividade silenciosa, né, dos introvertidos? Então, eu vejo bastante isso acontecer, assim, como eu comentei, eu vejo que é muito cultural, assim, do mercado como um todo, principalmente do meu mercado, que é a publicidade. Uhum. Então, eu escuto muito, assim, é difícil contratar, é difícil achar gente criativa e tudo mais, eu sempre penso, mas será que o ambiente lá é propício para isso, assim, sabe? Uhum. Eu vejo muito, o brainstorm é uma baita ferramenta da gente trabalhar ideias, desenvolver ideias e tudo mais. Mas, às vezes, a gente dá uma adaptada nele, porque realmente é um tiro muito rápido. Às vezes pega, tipo, vamos fazer um brainstorm agora, sabe? Uhum. Daí pega lá 1 hora, sai um monte de ideia, sabe? Senão, às vezes não dá nem tempo da equipe pensar, assim, algumas coisas, assim. E fica muita ideia no susto, assim, sabe? Uhum. E tem também uma pressão dos brainstorms que eu vejo, assim, dessas reuniões, que é o cara, assim, o cara tem que falar alguma coisa, sabe? E, necessariamente, ele não vai falar alguma coisa para contribuir na ideia. Ele vai falar alguma coisa porque ele tem que falar alguma coisa. Sim. Reunião. Senão ele fala, cara, não ficou aqui na reunião, Não ficou quieto e não né? contribuiu nada, assim, sabe? Então, muitas vezes, a gente, putz, eu vou fazer um brainstorm, eu vou avisar um dia antes, sabe? Tipo, amanhã a gente vai fazer um brainstorm disso. Pra pessoa já ir desenvolvendo, já ir pensando, já ir desenvolvendo ideias ali, escrevendo. Muitas vezes sei lá, você avisar que vai ter um brainstorm e deixar a pessoa escrever um pouco, assim, sabe? Dê ideias por escrito, a gente vai ler a ideia, assim, sabe? Lá no brainstorm, assim, sabe? Então, é dar esse tempo de maturação de ideias, assim, que eu vejo que pode ser uma coisa bem bacana, assim, sabe? E outra coisa que eu vejo é ser muito cuidadoso com feedback, assim, sabe? Uhum. Eu vejo que fala assim, eu preciso montar um ambiente criativo, preciso que as pessoas sejam criativas, mas assim, eu sou muito duro em feedback. Tipo, essa ideia é ruim, essa ideia não tem nada a ver, assim, sabe? E nessa, o introvertido, ele vai se encolhendo, né? Ele vai se encolhendo e fala, eu não vou dar ideia que vai dizer que é ruim, né? Uhum. Então, você já precisa ser muito cuidadoso com essas ideias, porque, assim, a ideia é ideia, né? Pode ser boa, pode ser ruim, vai do desenvolvimento dela, né? Sim. Então, é criar esses momentos, assim, que sejam propícios para isso, assim, sabe? Abertura, né? Sim, sim. E dá muito tempo de escrita, assim, sabe? Eu vejo que, assim, dá tempo da pessoa pensar, escrever, desenvolver ideias e tudo mais. E não pressionar ela que ela tem que falar uma ideia na frente de todo mundo, uma ideia numa reunião, apresentar uma ideia lá na frente, sabe? Aí dá a ideia de maturar essas ideias realmente na cabeça das pessoas, que isso vai ajudar bastante todo o ambiente, assim, sabe? E eu acredito também que dá espaço para a apresentação dessas ideias, não necessariamente não ser sempre numa reunião, sempre num grupo, assim, sabe? Eu vejo muito, Individualista, né? Ser, né? eu vejo que tem gestor que é muito fechado na dele, assim, não, eu faço reunião com a equipe e fala lá na reunião, sabe? Uhum. Da E, abertura, né? às vezes uma reunião de 10 minutinhos ali que eu tenha com a pessoa ali, eu falo, tenho essa ideia. Você consegue dar uma ajuda ali pro colaborador e falar, essa ideia é boa, mas você apresenta lá na reunião. Sim. Nessa ali ele vai se sentir mais seguro de apresentar isso, assim, sabe?
Eu vejo que é tudo deixar mais seguro o ambiente, assim. Eu vejo que o gestor Com ele tem um papel certeza. de ir limpando o caminho para deixar o caminho limpo para a equipe, assim, sabe? Então, se eu pensar muito nisso, eu acho que me colocar no lugar dessa pessoa introvertida, assim, e deixar mais fácil para ela, Uhum. a tendência é que as coisas fluam bem mais, assim, sabe? Que eu tenha bem mais ideias, enfim, ideias melhores até. Com certeza. E não só nesse momento de criação de ideias, mas também em discussões, né? Que geralmente as pessoas não têm um questionamento, às vezes você tem uma opinião, mas você não quer expressar ela por causa realmente do ambiente, do medo Sim. não, vou eu dar minha opinião aqui, eles vão, digamos, não é essa ideia, ou assim, você menosprezar a tua opinião perante os outros por vergonha realmente de se expressar, digamos, né? Não, total, assim. Tem uma metodologia que eu gosto muito, que é a metodologia Sprint. Eu Uhum, tô, aos poucos, tô colocando ela em mais coisas, assim, além do Sprint mesmo, assim, sabe? uhum, E ela tem muito essa questão de você desenvolver ideias através do Brainwhite, né? E muito, ele tem as técnicas, por exemplo, tem o como podemos, né? Então você vai falar como podemos resolver tal coisa, como podemos fazer uhum. isso, assim, sabe? E muitas vezes, assim, putz, eu tenho que fazer melhorias na minha equipe, na minha empresa e tudo mais. Às vezes eu deixar alguns post-its, alguma coisa em algum lugar e como podemos fazer isso, sabe? Uhum. Então, às vezes é um negócio simples, assim, sabe? Que vão surgir ideias legais ali que necessariamente a pessoa não vai ter que se expor numa equipe, numa reunião com gestores, com tudo mais lá, que talvez não peguem bem se a ideia for ruim, sabe? Sim. Então, às vezes é deixar algumas coisas bem mais fáceis, assim, nesse caminho. Essa que você mencionou seria aquela escrita cerebral, que é a técnica silenciosa de ideias? É, eu acredito que Como se fosse. é assim também, que é meio que um brainstorm, Uhum. que é você vai Isso, escrevendo, assim, vai pegando, vai desmembrando, né? sim. Ou às vezes, sei lá, eu tenho que melhorar alguma coisa na minha empresa X, eu deixo alguns post-its lá numa parede, alguma coisa, e vai escrevendo, e vai, durante o dia vai escrevendo ideias, assim, tudo mais. Que Sem ali já a, desenvolve muito, assim, sabe? sem aquela pressão, né, de ser agora, não tem que entregar algo até agora, né, tal horário, digamos, para a pressão, né, do ambiente, né, deixar mais livre. Sim, sim, e eu sei que tem muito gestor que olha e você fala, não, minha equipe não vai ser assim, minha equipe vai ser sempre da forma que foi, sabe? Só que nessa acaba perdendo ideia, acaba perdendo performance e tudo mais, então são opções inteligentes que a gente faz nisso pra gente ter mais ideias, né? Uhum. Que bacana. E, Cris, quais estratégias práticas, digamos, as equipes podem adotar para incluir melhor, né, os introvertidos nessas dinâmicas criativas? Acho que você já acabou de citar ali, realmente não ter essa pressão, ser um tempo curto, às vezes apresentar a ideia antes e dar um tempo mais prolongado, digamos, para que a pessoa pense, né, tenha ali todo aquele momento de parar para pensar e apresentar posteriormente. Acho que isso também já é uma das técnicas, né, mas algumas práticas. Você teria outras que a gente poderia incluir também para o pessoal? Eu vejo que sempre tentar deixar o ambiente seguro para essa pessoa, assim, sabe? Eu acho que Uhum, dentro de uma equipe é legal observar quem são essas pessoas, assim, e a gente tentar com que elas se incluam cada vez mais dentro de um processo que necessariamente não vai ser o mesmo para todo mundo, assim, sabe? Então, sim. é tentar potencializar ao máximo elas, assim. Eu comentei da gente o sprint é uma técnica muito boa para isso, sim, porque ela é toda mapeada, e ela é toda tem técnica para tudo dentro do sprint, assim, Sim. sabe? E o sprint ele é muito pensando nisso, assim, sabe? É pra tanto o extrovertido potencializar quanto o introvertido potencializar, sabe? Uhum, Então, às vezes, é trazer técnicas dessas, técnicas de design thinking, técnicas de ideação ali, que a gente consegue trazer para isso não só para desenvolver problemas, soluções de problemas grandes, sabe? Problemas pequenos, no dia a dia da equipe e tudo mais. Então tem muitas, tem tipo como podemos, tem algumas outras nesse sentido, assim, sabe? Que são perguntas simples que a gente consegue desenvolver legal, assim, e necessariamente não tem que fazer uma reunião para resolver elas, assim, sabe? uma Eu vejo que é forma. muito isso, assim, sabe? Tudo que a gente conseguir fugir, o cara tem que apresentar isso numa reunião cercado de gente, cercado de gestores, é legal, assim, sabe? Uhum, Talvez pensar numa reunião que seja só equipe, sabe? Não necessariamente estar os gestores numa reunião com todo mundo, tipo, ter reunião com os gestores, mas ter uma reunião só com a uhum, equipe, sabe? Que a pessoa consegue desenvolver um pouquinho mais ali e, de volta, ela vai chegar mais segura na reunião com os gestores, sabe? Então é tudo deixar essa pessoa um pouco mais segura para desenvolver as ideias, que aos poucos ela vai entendendo que, assim, tá tudo bem dar ideias, tá tudo bem. Ninguém vai te ridicularizar, ninguém vai te diminuir uma ideia, ninguém vai falar que a ideia tua é ruim. sim. E também gerar confiança, né? Empoderar as pessoas porque ela tem a confiança que as ideias delas são boas, né? Com certeza, acho que é que nem você falou, é criar o ambiente, né? Porque muitas vezes as pessoas têm muitas, né, boas ideias para ser dispostas, mas às vezes não se sente segura em expressá-las, né? E, né, como a gente geralmente acaba trabalhando em equipe multi, né, sempre é pessoas de várias áreas, a gente tem que ter essa visão, que às vezes, né, a junção da tua ideia com a da ideia do coleguinha, às vezes pode tornar algo grande, né? E conforme, né, todo esse trabalho, essa criação em conjunto, ela desenvolve algo muito
grandioso ali no final. E ter esse ambiente, ter esse processo de fazer as coisas mais com calma, respeitando o tempo de cada um e as formas que eles se gesticulam ou que eles transmitem ali a sua ideia é muito importante, né? Não, total, total. A gente desenvolveu um trabalho de empreendedorismo numa escola aqui de Uhum. Ponta Grossa. E, assim, a gente tomou um susto, assim, no começo, assim, porque, enfim, é uma turma de alunos de crianças, assim, sabe? Eles não estavam preparados É para no isso, assim. Becker, né? Eu Isso, já lá, vi lá, suas lá redes no sociais, Becker. eu acompanhei. Uhum. E Legal. eles, assim, a gente tomou um susto, porque, assim, eu tinha o pessoal que era mais extrovertido, que era o Uhum. pessoal, assim, que ficava de pé na sala e tudo mais, assim. Até foi estranho eu rever a escola, assim, muito por isso, porque é a Uhum. mesma coisa, assim, sabe? Sim. E tinha um pessoal introvertido que era muito difícil tirar coisas deles, assim, que você fazia eles sentarem com outras pessoas, era, tipo assim, eles preferiam não fazer nada, Sim. ficava 5 minutos pra fazer ela sentar num grupo ali, assim, sabe? E nessa, assim, até foi o Rodrigo de Barros que fez o segundo encontro ali com a gente, ele trouxe o Scamper pra Legal. gente, que é uma técnica lá que você pega uma coisa e você vai retirando coisas dessa coisa para desenvolver coisas novas, assim, você vai Uhum. retirando, você adiciona coisas novas, tem toda uma técnica lá disso. E eles desenvolveram bem nisso, assim, sabe? A gente viu, se a gente chegar com uma técnica pronta, uma metodologia mais pronta, assim, tanto a gente vai conseguir fazer com que os extrovertidos prestem atenção, porque é um problema que a gente tinha, quanto a gente vai Uhum. fazer com o introvertido se sinta mais seguro, porque ele tá num ambiente ali, eu preciso fazer isso, isso e isso. Ele não vai se sentir solto num ambiente ali que ele não sabe o que vai acontecer, assim, sabe? E tinha uma das meninas que ela era muito tímida, assim, sabe? Uhum. Ela era tímida dentro, tipo, ela não querer se mexer na sala, assim, sabe? Ela não... A gente tinha dificuldade de fazer ela sentar em outro grupo, assim, sabe? Sim. E ela estava participando, estava apresentando o trabalho no final e tudo mais. Então, assim, ela se sentiu segura no ambiente ali todo, assim, sabe? Uhum. Então, nessa a gente conseguiu observar muito na prática, assim, sabe? Se a gente conseguir trazer essas técnicas, e técnicas que já existem, assim, sabe? Técnicas prontas, metodologias prontas ali, a gente consegue desenvolver mais rápido, assim, sabe? Então, foi bem bacana muito por isso, assim, sabe? Que legal. E pensando que vocês atingiram ali o ensino médio, né? Sim, É exatamente onde acho que todos os adolescentes precisam ter essa vivência, né? Esse entendimento sobre como se apresentar, como trabalhar em equipe, principalmente, porque depois, na hora do mercado de trabalho, é nisso que eles vão estar atuando, né? É todo esse total. conjunto que eles vão ter que fazer parte. Então, eles terem essa oportunidade lá no ensino médio, já terem uma experiência de como é, né? Sair um pouco desse mundo da introversão e se abrir de alguma forma para que isso ajude eles lá no futuro, né? É, assim, eu sempre falo, tem coisas que não tem muito como escapar, assim, na nossa Uhum. vida. Trabalhar em grupo não tem como, né? Sim. Por mais que você trabalhe sozinho, você vai depender de fornecedor, um monte de coisa, assim, sabe? Então, você vai ter que entender como trabalhar em grupo de uma maneira legal. E a apresentação, fazer pitch, basicamente, a gente passa a vida fazendo pitch, assim, sabe? Sim. Então não tem muito como, assim, tipo, eu vou fazer uma entrevista de emprego. É um pitch que você está É um fazendo, pitch. né? É a tua Então, venda, né? A venda é. sua de E assim, capacidade, beleza, potencial. você não vai emular uma pessoa extrovertida numa entrevista para conseguir um emprego, Uhum. mas minimamente você tem que convencer a pessoa do que você é a opção certa, você tem que convencer a pessoa do que você é bom, né? Uhum. Então, quanto antes eu acho que as pessoas entenderem isso, entenderem que elas têm que realmente treinar para isso, realmente pensar nisso, assim, e Uhum. desenvolver cada vez mais. Eu acho que quanto mais cedo entender isso, as coisas acabam fluindo melhor, assim, sabe? Então, Com eu acho que certeza. tanto o pessoal que está entrando no mercado, quanto o pessoal que já Uhum. está no mercado, eu acho que é pensar muito nisso. São duas coisas que não tem como escapar, assim, sabe? Não tem como a gente pensar, eu sou introvertido, eu não vou apresentar nada. Cara, você está apresentando às vezes mesmo quando você não quer apresentar, sabe? Então, Exatamente. é melhor se desenvolver agora do que sofrer lá na frente, né? Isso mesmo, é se adaptar, né, às condições que a gente está, né? Sim, sim, E como total. que foi, Cris? Não sei, né, se você pode comentar sobre esse teu projeto lá com os alunos e como que foi a percepção, né, dos alunos que participaram desse encontro, né, desse projeto de vocês lá. Então, lá foi bacana, assim, sabe? Foi todo. A gente tomou um susto no começo, assim, sabe? A gente Uhum. não esperava muito, mas já era um projeto piloto, era pra gente entender realmente como é que Uhum. era ali. É, eu sempre quis fazer um projeto desse, com empreendedorismo na escola, inovação nas escolas, assim, então Uhum. foi um projeto bem bacana de fazer, assim. E, enfim, a gente fez 4 encontros com os alunos ali e foi bem bacana o desenvolvimento que a gente teve com eles. Eu acho que a gente também conseguiu, a gente como equipe ali, Uhum. conseguiu se desenvolver também, sabe? Porque a gente conseguiu entender uma realidade nova, necessidades novas. A gente, eu acho que chegou muito assim, tipo, eu vou ensinar vocês, sabe? Sim. E a realidade falou que, cara, não é bem assim, sabe? Vocês têm que entender as necessidades deles primeiro e tudo mais. Sim. Então foi bem bacana por isso, assim, sabe? Dos alunos, a gente vê que a gente conseguiu desenvolver muito bem eles, assim, a gente conseguiu Uhum. dar ferramentas para eles, assim. Eu acho que talvez eles são muito novos, né? Tem 14 anos a maioria, talvez eles não tenham essa noção de que isso vai fazer diferença lá na frente para eles ainda, assim, sabe? Mas a recepção deles, a gente chegando e tudo mais nas aulas, porque a gente não avisava que a gente ia, né? Ah, era tipo Porque surpresa. era sempre surpresa, porque a professora falava, se avisar que vai, eles não vão faltar, eles vão faltar Eles vão aula. faltar.
Bem Então, estilo, né, é, adolescente, né? É é, sempre assim. eles vão faltar aula, então a gente não avisava, assim, mas assim, os primeiros encontros que a gente foi, nossa, eles de volta, assim, sabe? Uhum. A gente tomou um azar também, porque era bem, a gente pegava uma aula de educação física deles, assim, sabe? Porque a Olha gente sempre ia na aí. sexta, né? Sempre era uma sexta por mês que era Uhum. assim. Mas, assim, os últimos eles gostaram que a gente foi e tudo mais, então deu pra ver que eles se habituaram bastante, assim, sabe? Que Então a ideia bacana. de agora a gente ver como é que a gente vai continuar e tudo mais, a gente agora que a gente, Melhorar, né, o projeto agora que a gente e jogou na mídia que a estender. gente fez, tem bastante gente oferecendo parceria, muita coisa tá surgindo, sabe, que dá pra fazer com eles, então, mas foi legal, assim, sabe, eu sempre Que falo, assim, bacana. sabe, esse tipo de projeto é legal não só por desenvolver a sociedade, mas eu acho que a gente se desenvolve muito, assim, sabe, a gente sai de uma, a gente toma um choque de muita coisa, a gente sai de uma zona que a gente, uma bolha que a gente tá acostumado ali a Sim. viver, então foi bem bacana, assim, sabe, foi bacana pra gente entender tudo isso, sim. Que bacana, Cris. Com certeza não tem dúvida que esse projeto vai continuar aí para frente e vai ter grandes melhorias e grandes resultados também, né? Sim, sim, Você, como nós, também participa ali do ecossistema de inovação, né, do Vale sim, dos Trilhos. A gente sempre, né, tá ali nas reuniões e a gente também tem um dever, né, dentro desse ecossistema é devolver, né, de certa forma para a comunidade, né, esses ganhos da inovação. E a gente, como a gente já permeia por esse caminho, entende de algumas técnicas e colaborações, a gente tem que realmente entregar de alguma forma para a sociedade. Eu acho que esse um projeto que vocês elaboraram, com certeza, já é uma dessas práticas e como você mesmo disse, já veio pessoas interessadas em participar, em ajudar, e quanto mais a gente conseguir estender isso para outros colégios, outros alunos, com certeza vai ser um grande sucesso, né? não, total, assim, tipo, eu vejo, assim, quando eu estudei em escola estadual minha vida inteira, assim, Uhum, eu nunca tive essas coisas, assim, eu nunca tive uma sim, aula sobre apresentação, sobre vendas, e não tem talvez se eu mesmo. tivesse isso lá no comecinho, talvez me ajudasse um pouco eu dar uma destravada, assim, sabe? Então, é muito disso que a gente quer trazer, assim, e Uhum, até, assim, pra estimular o pessoal, assim, aqui realmente tem mais projetos, a gente falando, a gente fez um projeto pequenininho ali, assim, sabe? uhum, Tem outros projetos acontecendo na cidade, a UTF faz um projeto bem parecido até, assim, só que ele é mais robusto, assim, sim, do que a gente, né? Eles têm mais estrutura para fazer ali. Mas, assim, o pessoal da escola foi mega receptivo com a gente, que assim, sabe? bacana. Eles não questionaram uma vírgula que a gente falava, a gente vai fazer isso, isso, isso. Beleza, tá bom. Assim, eles eram até bem monossilábicos, assim, sabe? Eles não questionavam nada, a gente, assim, sabe? Uhum, E eu lembro, teve um dos professores, assim, que era o professor que é o coordenador do curso lá, que é o curso de desenvolvimento de jogos. uhum, Ele veio falar comigo que ele quer desenvolver algumas coisas com os alunos, quer desenvolver empresa júnior e tudo mais. E ele falou que o sonho da vida dele é desenvolver empresa júnior na escola. E nessa eu fiquei, tipo, fiquei um tempo pensando assim, falei, cara, ele me falou que ele veio buscar eu pra uhum, desenvolver um negócio pra escola, assim, dizendo que é o sonho da vida dele, sabe? Ele não veio, ele é programador, ele podia vir me falar que ele queria abertura, falar com o Vale do Silício pra desenvolver um produto pra ele, uma empresa pra ele, enfim, um monte de outras coisas, uhum, assim, e ele falou, não, o sonho da vida dele é desenvolver aqueles alunos, assim, sabe? Que que ele vai, bacana. que o salário dele vai vir igual desenvolvendo ou não, sabe? Uhum, Então eu vi, cara, é um negócio, a escola é um negócio que é bem mais profundo, eu acho que tem muita gente que tá ali muito por amor, realmente, a isso a com desenvolver, sabe? certeza. Então, eu acho que fez bem, assim, pra gente desenvolver, assim, eu acho que quanto mais projetos a gente tiver desses é melhor, então, enfim, eu acho que até estimular o pessoal, assim, é bom de fazer, assim, é Com legal de fazer certeza. isso e é legal pra gente também fazer isso, assim, sabe? Bacana. Cris, ali no nosso assunto, a questão da liderança, né? Você já apontou também que é um ponto bem interessante da gente parar para pensar, porque existe a ideia, né, de que líderes precisam ser carismáticos, expansivos, falantes, né? Mas vários estudos, né, mostram o oposto, né? Na questão de que líderes introvertidos podem ser extremamente eficazes, né, em times proativos e inovadores. E nessa questão, por que que líderes introvertidos tendem a criar, digamos, ambientes mais seguros e inovadores? E o que que eles fazem de diferente para essa prática? Eu vejo assim, eu vou trazer um exemplo prático, assim, da minha carreira, assim, eu tinha um chefe, assim, que ele era muito extrovertido, assim, era um cara Uhum, carismático, assim, se ele entrar numa sala, ele ganhava todo mundo na sala, assim, sim. sabe? Ele era muito, assim, sabe? E às vezes quando a gente ia propor ideia pra ele, ele sempre escutava a ideia, mas ele começava a dar a ideia dele, da ideia dele, da ideia dele, acabou que Uhum. acabava a reunião, ele convenceu eu que a ideia dele é melhor, sabe? Ah, sim. Então, efetivamente, ele nem escutou muito direito a minha ideia, ele já tava com uma ideia pronta na cabeça. Uhum, Eu vejo que o líder introvertido, ele tem muito essa questão de escutar e analisar realmente qual a ideia é melhor, assim, sabe? Ele não vai, talvez, impor a ideia dele dentro do processo, assim, sabe? Então, nessa a gente acaba tendo mais espaço para as pessoas criarem, mais espaço para as pessoas proporem ideias, porque essa pessoa realmente vai escutar a ideia de todo mundo, assim, sabe? uhum, Vai conseguir analisar se a ideia é melhor ou não, assim, sabe? Eu acho que até uma questão enfim, o introvertido, eu acho que ele não tem tanta necessidade que a ideia dele seja imposta ali, assim, sabe? uhum.
Muito por observação, eu vejo, sim, que o introvertido também, às vezes, ele tem muito isso. Tipo, se a ideia não for a melhor, ele dificilmente vai ser convencido do contrário, assim, sabe? Então tem que se Uhum. preparar muito para conversar com o introvertido para convencer apresentar a ideia, assim, sabe? Tem que Com colocar muito argumentos, né? argumento profundo ali naquela ali, assim, sabe? Uhum. Mas eu vejo que é muito isso, sim, sabe? É muito a questão da escuta, a gente conseguir escutar a equipe, a gente conseguir distribuir melhor as coisas, assim, sabe? Então eu vejo por mim, assim, eu tenho muito isso de olhar para uma equipe, enfim, dentro da minha empresa, lá na CPG Jovem também, né? Uhum. De olhar para as pessoas, ver quem está desenvolvendo um trabalho legal, necessariamente que não está aparecendo, e a gente conseguir dar mais espaço para elas, assim, sabe? Que Sim. necessariamente o extrovertido não consegue olhar com tanta profundidade em tudo isso, assim, sabe? Talvez tem que, para convencer ele de algumas coisas, tem que aparecer mais, tem que falar mais, tem que fazer muito isso, assim, sabe? Então eu vejo que nessa a gente acaba fazendo um ambiente mais seguro, tanto para o introvertido quanto para o extrovertido, sabe? A gente consegue deixar o espaço mais democrático, não sei se seria essa Uhum. palavra, mas a gente consegue fazer um ambiente melhor, assim, para desenvolvimento de ideias, muito por isso, escutativa e a gente conseguir analisar as situações, assim, sabe? Que bacana. E acaba sendo esse líder, né? Quando é introvertido, ele te escuta e às vezes acaba te mostrando outros lados, né, da tua ideia. Tá? Você parou para pensar nisso, vai acabar até lapidando junto com você ali a tua ideia inicial e às vezes aquela ideia que você trouxe é ok, bacana, mas às vezes precisa de um pouco mais de olhar para ver um todo e com a ajuda de um líder assim acaba, né, se expandindo e a ideia inicial ali tem uma ideia final um pouco mais robusta, digamos, né? Por todo esse olhar um pouco mais calmo, um olhar mais denso, né, de informações e de argumentos, que nem a gente mesmo disse, né, a gente tem que ter alguma base, né, e acaba Sim, tendo o sim. líder, assim, trazendo mais essa visão, né, para os liderados, no caso. Não, total, total. Eu vejo que é muito isso, sim. Eu acho que tem muito a ideia de que o líder realmente ele acaba às vezes representando a equipe, assim, muito assim. Mas eu vejo que é muito isso. O líder ele tem que ser alguém para limpar o caminho da equipe, assim, deixar o caminho Uhum. da equipe mais fácil, assim, sabe? Sim. E nessa a escuta é essencial para isso, assim, sabe? Então eu sempre recomendo assim muito, assim, tipo, para liderança, e tudo mais. Observe quem são os introvertidos da equipe e deem funções de liderança também para elas, assim, sabe? Não foquem só em pessoas que falam bem, que representam bem e tudo mais, que para algumas funções vai ser importante, né? Uhum. Mas para algumas outras talvez a gente consiga desenvolver alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Eu vejo até pra. Tem um livro que eu esqueci o nome dele agora. Uhum. É a Vantagem de Ser Introvertido, o nome do livro. Uhum. Que ele passa toda uma técnica de vendas voltada para introvertido, assim, sabe? Então é uma metodologia de vendas que o introvertido, se ele seguir os passos, ele consegue vender mais, sabe? E de volta, assim, é uma metodologia pronta, então a pessoa fica mais segura para desenvolver aquilo. Mas ele cita naquele livro muitas vezes isso, assim, sabe? Muitas vezes se tem um gerente de vendas que seja introvertido, ele vai conseguir fazer com que toda a equipe siga a metodologia e ela performe mais, sabe? Sim. E o extrovertido talvez foque muito na questão do carisma, né? Do Uhum. carisma e, enfim, todo esse jeito vendedor, assim, sabe? E, enfim, os testes ali que a gente pega, assim, todos, pessoas que seguem metodologia acabam tendo performance melhor em vendas, né? Uhum. Então, a tendência é que isso aconteça, assim, sabe? Então, até na parte de vendas, que é uma área que a gente sempre foi muito voltada para extroversão, muito pro carisma, muito para o estilo de vendedor, a gente já vê que tá mudando muito, assim, sabe? Tem outras formas de vender que talvez performem mais, sabe? Então, é muito de observar isso também. Bacana. E para quem está nos ouvindo e pode, né, estar pensando, ok, entendi, mas o que que eu faço amanhã, né, com a minha equipe, né, onde eu possa ter aí pessoas introvertidas? Cris, para a gente fechar essa nossa conversa, né, que foi tão rica, eu acho que é um assunto muito importante da gente sempre estar comentando, sempre falando. Quem lidera ou participa de um time híbrido, por exemplo, né, como um introvertido e extrovertido junto, quais são 2 ou 3 ações simples que a gente pode aí citar para o pessoal e que eles possam estar aplicando aí imediatamente dentro da sua equipe? Eu vejo que a primeira é a gente, se for trabalhar o brainstorm, é sempre trabalhar com avisar antes ali, avisar pelo menos Uhum. 2 dias antes para conseguir maturar as ideias ali. Você vai ter um resultado bem mais legal nisso aí. Se mostrar sempre disponível a escutar novas ideias individualmente, assim, sabe? Não deixar tudo para reunião. Sim. E às vezes até estimular isso, assim, sabe? De é, fazer reuniões e feedback um pouco mais curtas com a equipe e um pouco mais periódicas, assim, sabe? Semanalmente perguntar como é que tá teu trabalho e tudo mais, enfim, o que você acha disso, sabe? E puxar assunto com as pessoas individualmente que elas vão desenvolver mais, assim, sabe? E observar essas pessoas que são introvertidas, assim, e mapear elas, assim, e entender como você consegue performar mais, sabe? Eu acho que se tendo isso claro, assim, quem é extrovertido, quem é introvertido, você consegue trazer mais ações para isso e trazer sempre metodologia, sabe? Sempre entender, pode ser qualquer uma, pode ser o design thinking, pode ser o Scamper, pode ser o Sprint, enfim, qualquer Uhum. uma dessas metodologias para desenvolver as coisas ali, a tendência é que flua mais, porque, enfim, tem passo a passo para tudo, né?
Então, são coisas que, assim, se aplicar já na empresa ali, tendência é que flua mais, assim. E pensar realmente nisso, assim, o introvertido, a gente tem, sei lá, mais da metade da população que é introvertida, né? São algumas Sim, pesquisas que tem. Então, é pensar assim, se fazendo ações dessas, você vai potencializar mais, assim. Você vai trazer com uma galera certeza. que é bem criativa, que vai profunda, que analisa as coisas, que gera conexão. Então, uma tendência é que flua mais ideias, assim, sabe? E pensar realmente muito nisso, assim. Se eu estou construindo uma equipe, eu vou pegar pessoas diferentes para isso, então eu vou pensar muito em compor uma equipe diferente para eu ter mais ideias, assim, sabe? Então, eu acho que juntando tudo isso dá um resultado legal já. Que bacana, Cris, perfeito. A gente encerra, né, então, né, com ações aí bem práticas que você acabou de nos passar, o que transforma ali a cultura do dia a dia, né? Obrigada por compartilhar, né, com a gente aí tanto conhecimento e trazer, né, esse olhar aí tão necessário sobre esse assunto, sobre a introversão e criatividade, né? Foi uma conversa leve, eu acho que profunda também, né, extremamente útil aí para quem nos está assistindo e que também vive essa realidade, né, no seu dia a dia, nas suas equipes. E, Cris, muito obrigada mesmo, né, pela sua presença aqui no InovaCast mais uma vez, né? As portas serão sempre abertas aí para você, tá bom? Nossa, obrigado pelo espaço aí, foi bem bacana, assim, sabe? Eu sempre falo muito de marketing, muito de inovação e tudo mais, então falar de um assunto diferente, assim, que eu Uhum. estudo bastante, que eu vivencio bastante, é legal, assim, sabe? Então, estou sempre à disposição, sempre que precisar, eu tô aqui. Beleza, obrigada. Então é isso, pessoal. A gente, né, fala tanto aí de inovação, criatividade, disrupção, mas às vezes, né, a resposta está justamente ali em ouvir quem fala menos, né? Criatividade, então, não é volume, gente, é profundidade. Né? Acompanhe, então, agora a gente vai passar ali para os nossos recadinhos, né, paroquiais, como a gente sempre menos comenta aí. A gente quer que vocês, então, acompanhem a gente aí nos canais da Unimed Ponta Grossa. Então, a inovação aqui vocês podem estar contatando através do nosso WhatsApp. O número dele é 42974003148. Então, eu, a Milena, a Gisele, sempre estaremos ali nesse contato. Vocês podem estar chamando a gente, acionando assim que precisar. E se você perdeu algum episódio, né, do InovaCast, é só você acessar o YouTube da Unimed Ponta Grossa, acessar a playlist do InovaCast e já aproveitem também para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e também deixar seus likes aí nos vídeos que vocês mais curtirem, tá? E não só no YouTube, a gente também está presente ali no Spotify, então você consegue acompanhar aí os episódios nossos tanto aqui pelo YouTube quanto por lá. Pode também acompanhar a gente aí pelo Instagram, pelo LinkedIn da Unimed Ponta Grossa e fique aí por dentro de todos os próximos conteúdos que a equipe aqui da inovação vai estar preparando para vocês, né? Então, chegamos mais ao fim, né, de mais um bate-papo dessa sexta-feira. Na próxima sexta-feira que vem tem mais, então no mesmo local, no mesmo horário, estaremos aqui com vocês, tá, pessoal? Então, sempre foi assim, mas pode ser melhor. Muito obrigada e até mais.